Olá pessoal, tudo bem? Se você já nos conhece, sabe que aqui falamos de finanças pessoais, desenvolvimento pessoal e profissional e planejamento de carreira. Eu te convido a ficar comigo nesse vídeo e conhecer um pouco mais sobre a temática que temos hoje, que é falar sobre os 5 livros que podem te trazer um conhecimento espetacular. Fique comigo para mais esse aprendizado aqui no canal. Bem, nós aqui no canal falamos muito sobre as características que te trazem segurança profissional e te trazem também aspectos que vão melhorar a tua vida financeira. O nosso propósito aqui é falar sobre isso. Meu nome é David Sarueira, eu sou professor de administração e de ciências contábeis e gostaria de compartilhar um pouco com você algumas das nossas percepções. Iniciamos toda a nossa conversa falando sobre as 3 características principais que todos nós precisamos ter para poder nos desenvolver financeira, economicamente e também profissionalmente, que é o chá financeiro, né? O conhecimento, habilidade e atitude, que já tratamos em outro vídeo, que vou deixar aqui e vou deixar também na descrição para que você possa acessar e conhecer um pouco mais do que eu estou falando. Mas o nosso propósito hoje é falar sobre conhecimento. E, querendo ou não, a gente tem algumas formas de conhecer que estão estabelecidas desde os primórdios da humanidade, né? Nós conhecemos pela nossa experiência, nós conhecemos quando alguém nos ensina, alguém nos traz algo novo, né? E nos insere em um mundo que antes não conhecíamos. Nós conhecemos de inúmeras formas diferentes. E eu quero tratar de uma forma bem específica com você. O propósito desse vídeo é justamente trazer para você os 5 livros que mudaram a minha forma de ver o mundo, que mudaram a minha forma de praticar as atividades que antes eu conhecia teoricamente. Então, nós queremos aqui deixar com você 5 títulos que podem mudar a tua vida. 5 títulos que vão mudar a sua forma de ver as coisas, a sua forma de conhecer. Platão afirmava que aprender é mudar posturas. Então, não adianta nada você prestar atenção nesse vídeo, comprar os livros ou, quem sabe, ouvir um audiobook que tem também no YouTube e continuar vivendo da mesma forma, praticando as mesmas coisas. Então, a primeira coisa que eu queria combinar contigo é, a partir do momento que você conhecer as teorias implícitas nesses livros, não entenda só como uma teoria, mas entenda que isso já mudou a vida de muitas pessoas. Pode mudar também a sua forma de ver o mundo e a sua forma de agir perante a vida. É esse o nosso propósito. É essa a nossa vontade de que, ao final desse vídeo, você consiga perceber que precisa conhecer um pouco mais. A partir disso, consiga conhecer, tendo por base essas obras, e depois disso, possa fazer diferente na tua vida e ver o quanto você pode colher diferentes resultados utilizando, né, esses mecanismos, essas táticas, esses conhecimentos que são antigos, mas que são ainda válidos. E eu começo pela obra que mais me chamou a atenção, a obra que é, entre as que nós escolhemos, uma das mais recentes. Então, comecemos pelos nossos 5 títulos que mudaram a minha vida e que podem também mudar a sua vida e a sua forma de ver o mundo. Primeiro livro, então, vamos lá, sem mais delongas. Primeiro livro, Pai Rico e Pai Pobre. Robert Kiyosaki é o autor. E ele escreveu esse livro narrando a sua própria história, quando ele era criança e havia um vizinho, né, o pai de um colega dele, e ele começou a aprender muito com esse vizinho. E ele chamava essa pessoa, o pai do seu colega, de pai rico. E o pai dele, uma pessoa bem colocada, alto posto da educação nacional, chegou a ser responsável pela educação do seu país, ele chamava de pai pobre, justamente pela forma como o seu pai agia perante as finanças e a ausência que ele sentia de ensinamentos que privilegiassem o aspecto financeiro. Então você pode pensar, ele valorizava mais o pai do seu colega do que o seu próprio pai. Não, pelo contrário. Ele coloca o quanto de admiração ele tinha pelo pai dele. E em certa medida ele
falava com uma certa pena do seu pai, porque ele entendia que o seu pai não tinha recebido os conselhos financeiros, a carga financeira de conhecimento. Então, ele aprende com esse pai do amigo e escreve muito daquilo que ele aprende na jornada de conhecimento dele no livro Pai Rico e Pai Pobre. E eu sugiro que seja a primeira obra para que vocês leiam, que é fenomenal, vai mudar a forma como você entende o mundo financeiro e o aspecto do dinheiro. O segundo livro é um livro de 1926, O Homem Mais Rico da Babilônia. Inicialmente não era bem um livro, era para ser panfletos que eram distribuídos, e mais tarde esses panfletos foram reunidos, se tornou uma coletânea, e essa coletânea foi transformada em um livro que é fantástico, que narra a história de um homem que dava aulas sobre princípios financeiros na Babilônia e ensinava as pessoas tendo por base exemplos práticos da realidade local. Então falava-se sobre criação de animais, sobre compra de terra, sobre alguns processos de ganhar ou perder dinheiro. Então as pessoas que compareciam àqueles momentos de aula contribuíam com as suas próprias experiências e ele, o interlocutor principal da obra, vai ensinando as suas teorias, vai falando sobre as suas características financeiras, sobre como ele trata o dinheiro, e isso vai ensinando tanto aos personagens fictícios da obra quanto a nós que lemos e temos acesso a essa obra. Por exemplo, ele narra um fato, de um momento de aula em que o interlocutor principal ele começa a ensinar como fazer para reservar dinheiro. Ele usa o exemplo de se colocar moedas em uma bolsa e você nunca tirar todas as moedas que você colocou na bolsa. E ele ensinando a um outro homem, ele diz o que vai acontecer se todas as moedas que você recebe, você pôr na bolsa, mas você não tirar todas. Se coloca-se 10, tira-se apenas 9. Se coloca-se 20, tira-se apenas 18. E aí as pessoas, vai chegar um momento que a bolsa vai pesar. Então ele diz, eis aí o meu mecanismo, o que eu uso para acumular dinheiro. Nunca se gasta mais do que se coloca na bolsa. E isso de início pode parecer muito simples, isso de início pode parecer muito básico, mas ele é um princípio fundamental dos livros mais rebuscados de finanças. É tratar do seu capital da maneira que você trata de outros recursos que você tem. É dizer não ao desperdício do capital. Então você nunca usa 100% daquilo que você recebe. Você sempre tem que deixar algum tipo de reserva. E essa reserva, alguns chamam, hoje se você for pegar no mercado financeiro, a maioria dos especialistas chamam de reserva de emergência. São 6 meses do seu custo de vida. Se você pega aí o que você gasta em um mês e ao longo de 6 meses, quanto isso seria, então multiplica-se por 6, esse volume, esse valor, é o valor que você precisa ter na reserva de emergência. E isso, como ensina o livro, pode ser montado, pode ser guardado com o passar do tempo, deixando sempre um percentual reservado na sua bolsa. Não necessariamente, mas a imagem usada no livro é essa. E o terceiro livro da nossa lista é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Um livro de Dale Carnegie. Dale Carnegie, ele foi uma pessoa tão influente à sua época, ele foi uma pessoa que influenciou tanto os grandes líderes da sua época nos Estados Unidos, por volta da década de 30, que ele se tornou um renome e se tornou, vamos dizer, liderança no sentido de ensinar as pessoas como se comportar perante outras pessoas. Esse livro é best-seller há vários anos e é um campeão de vendas, porque ele te dá dicas importantíssimas de como se relacionar com o outro, coisa inclusive que nos falta em nossa era. E ele trabalha essa ideia do relacionamento no sentido de que você precisa se abrir para se relacionar com outras pessoas, para conseguir
que portas sejam abertas para você. Então tem muita gente que reclama, fala, a sorte nunca me sorri, como eu sou azarado, como nada dá certo para mim. Mas às vezes o seu comportamento lhe fecha portas. Às vezes a nossa teimosia em dizer que estamos certos, em dizer que nunca erramos, em dizer que o outro é que tem que rever os seus conceitos, acaba por fechar portas. Dale Carnegie ensina em sua obra que a melhor forma de você abrir portas é você conseguir ser cortês com as outras pessoas, se interessar pelo outro. Mas não um interesse, vamos dizer, de propaganda, de merchandising, um interesse falso para conseguir alguma coisa em troca. É um interesse genuíno, é você se importar com o outro. E isso faz com que as portas se abram para você e você consiga caminhar muito mais, ir muito mais além do que você esperava. Então esse livro não é especificamente sobre finanças, mas é um livro sobre comportamento. Um livro que nos abre imensas possibilidades. Sugiro que tenham em sua cabeceira, que estejam com esses ensinamentos perto de você. O quarto livro é uma obra para a família. Vem de um cara que é até muito ativo nas redes sociais. É o Gustavo Cerbasi. Ele tem canal, inclusive muitos seguidores. Desde os anos 2000 ele ensina aspectos financeiros, né? Já foi capa de revista. Ele foi o primeiro cara, né, a falar em ganhar 1 milhão, em fazer 1 milhão. Então, assim, é alguém que é referência de nossa época também. Hoje ele fala muito sobre o minimalismo. Se você não sabe o que é, depois faremos um vídeo sobre isso. Ele escreve ainda muita coisa, mas ele tem alguns livros que são clássicos. Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. É um livro para a família. É um livro para você que quer trilhar um caminho, né, bem delineado na área financeira e precisa, claro, do apoio de quem está junto contigo. Então ele dá dicas a respeito de como os casais podem se planejar e executar esses planos para que a sua vida financeira seja a melhor possível. Chegamos então ao último livro da nossa lista. Último, mas não menos importante. Hoje é o meu livro de cabeceira. É o livro que eu tenho lido e acompanhado. E é um livro fantástico. Claro que repetir o que está nesse livro é muito difícil. Replicar o que está ali é muito difícil. Mas existem ali princípios que nos ensinam a todo instante. E o nome do livro é A Bola de Neve, Warren Buffett e o Negócio da Vida. É um livro de Alice Shutter, 2008 foi lançado, uma biografia belíssima, né? Um livro muito extenso, são quase 1000 páginas, mas é um livro fantástico. Narra a história de um dos homens mais bem-sucedidos de Wall Street. Né? Ele, né, de Omaha, nos Estados Unidos, constrói toda a sua história de maneira simples, porém com um objetivo sempre a longo prazo. E todos esses influenciadores que vocês conhecem hoje das mídias sociais, todos aqueles que falam em investimento, em algum momento acabou por se inspirar em Warren Buffett. Ele é o nome hoje, né, talvez não seja o que tenha maior rendimento nas bolsas de valores mundiais, mas é um nome que tem peso pela sua estratégia de investimento e pelos resultados que essa estratégia pode trazer. Então é o quinto e último livro da nossa lista, para poder selar com chave de ouro. E eu deixo aqui, né, a vocês os nossos 5 livros: Pai Rico e Pai Pobre, O Homem Mais Rico da Babilônia, Como Fazer Amigos Influenciar Pessoas, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos e A Bola de Neve, Warren Buffett e o Negócio da Vida. 5 livros que podem mudar a sua forma de ver o mundo, de ver as coisas e de enxergar as suas próprias finanças. Vou deixar aqui na descrição do vídeo os links caso você queira adquirir algum desses livros. Se gostou do canal, considere se inscrever. Se gostou do vídeo, considere estar conosco aqui no canal. Coloque para nós a sua impressão, o que você achou dos livros indicados. Se você já conhecia algum, se você já leu algum, né, comente aqui para que os outros colegas aqui do canal também possam conhecer a sua impressão a respeito das obras aqui citadas. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos e fiquem com Deus.